Fala, torcedor azulino, beleza? Tô aqui para fazer uma análise desse jogo do CSA contra o Jatiobá, que lavou a alma da gente, né? Um 3-0 agora para tirar a zica. Tomara que essa zica vá-se embora e que a gente consiga daqui para frente fazer bons jogos. Próxima partida já é uma pedreira contra o Fortaleza lá, mas bem que o Castelão pra gente tem sido uma boa visita, né? Nos últimos jogos. Tomara que a gente continue visitando bem, né? Lá o Castelão, tomara que sejam recebidos bem e a gente consiga sair com resultado positivo. Mas vamos lá, vamos deixar de falar do próximo jogo, vamos falar dessa partida em si. Poxa, uma vitória que a gente precisava, um resultado elástico e um segundo tempo principalmente em que a gente conseguiu mostrar ritmo de jogo, uma ideia de jogo que deu certo. Antes de chegar dentro do jogo em si, vamos falar de uma situação extracampo que me deixou muito chateado, muito triste, e foi um momento que eu vi pessoas desesperadas, né, no momento da entrada. Apesar de ter chegado realmente em cima da hora, na verdade, eu tenho aula na UFAL dia de quarta, de 7h30 da manhã até as 7 da noite. Então eu cheguei em casa, tomei banho, comi, saí na correria para o estádio, fui direto, uma correria muito grande e só consegui chegar em cima da hora. Deve ter sido o caso de muita gente, porque tinha muita fila, muita gente querendo entrar. Eu mostrei isso tudo lá no Stories, lá do porta-voz do Azulão, mostrei um pouco dessa situação, mas não foi isso que me deixou chateado. Até porque a estrutura do Repelé não suporta grandes públicos, não tem como você dar escoamento a muita gente em pouco tempo. O estádio é arcaico, é muito antigo, é muito ruim a estrutura do estádio de Repelé. Mas o que eu tenho que ressaltar também é que na hora da revista, a polícia tá lá para ajudar a gente, a polícia tem que estar lá para ajudar na segurança do torcedor. E o que é que os caras fizeram? A gente já estava atrasado, já estava quase 10 minutos de bola rolando e a polícia estava lá fazendo o trabalho delas, ok? E ao invés de os caras continuarem fazendo o trabalho deles, tentarem agilizar, fazer alguma coisa que possa ajudar o trabalho deles, tranquilizar a torcida que já estava chateada por causa do horário, o que é que os caras fazem? Fecham os portões. Trancafiaram a gente ali e já estava numa situação em que continuava a gente entrando, o povo subindo a rampa, o povo querendo entrar e ficava aquele empurra-empurra. Eles fecharam os portões, muita gente foi esmagada ali. Eu mesmo em vários momentos estava me sentindo pressionado assim, o pessoal me empurrando de trás e me imprensando com o povo de frente lá. Eu senti realmente um momento que, assim, ainda bem que eu, sei lá, eu devo ter um porte físico bom, né? Eu jogo bola, eu corro, eu pratico esportes. Uma pessoa que não tem esse costume podia ter sofrido muito mais lá, como eu vi pessoas, crianças, idosos, mulheres, pessoas chorando, buscando abrigo no cantinho, e alguns policiais mulheres, estavam lá abrigando essas pessoas, botando eles junto da parede lá e tentando proteger. Pessoas que estavam acompanhando essas pessoas estavam lá tentando proteger também, tentando empurrar a galera para que não empurrassem aquele empurra naquela muvuca. Isso depois já terem abrido as portas. Mas eu vi cenas de desespero lá, momentos de pessoas chorando, passando mal ali por causa de uma atitude impensada da polícia militar de fechar os portões lá no momento da entrada da torcida. Queriam organizar, só que ideia da peste, né? A torcida já tá querendo entrar rápido, os caras fecham o portão. Isso se chama atiçar multidões. Então eles têm que saber que isso foi um movimento contrário a controlar a multidão. Eles atiçaram, eles pioraram a situação. E isso é uma situação que acontece muitas vezes, diversas vezes aqui no estado de Alagoas. E isso simplesmente não melhora. Então a polícia, nesse caso, agiu contra a multidão, atiçou ali o momento, um empurra ali, e realmente foram situações de horror que eu vi ali também. Eu me senti mal em alguns momentos também, ainda bem que não tive nada. O pior que eu tive ali foi perder 20 minutos de jogo e perdi a minha bandeira também na correria. Depois que abri os portões ali, meu amigo, como é que ia organizar? O povo começou a correr, começou a entrar de todo jeito, se atropelar lá dentro. Aí, da correria lá, quando eu saí da muvuca, que eu percebi que eu tinha perdido a minha bandeira. Mas isso aí, pra mim, graças a Deus, foi só uma besteira que eu perdi. Não fui prensado lá como muita gente que passou mal. Então, assim, desculpa ter me alongado muito nessa situação, mas, poxa, é uma situação que tem que ter a atenção da mídia. Uma situação que não pode simplesmente dizer, ah, foi a torcida. Não, não foi a torcida. Todo mundo sabe quem foi, já disse aqui quem foi, e fica aqui a reflexão. Mas antes de falar da partida, vamos falar do aplicativo do CSA.
você baixa ele no seu celular, você tem todas as notícias do CSA, todas as atualizações, todo o elenco do CSA, classificação, partidas, tem os próximos jogos, tem tudo pra você, tudo que você precisa bem na tela do seu celular, beleza? Baixa ele aí e segue os caras na rede social também. E outra coisa também, não perde o Arena, hein? Com participação minha lá no quadro Porta-Voz do Azulão, falando um pouquinho do jogo aqui do CSA, que vamos falar um pouquinho mais detalhado aqui no canal. Vamos falar um pouco do jogo, o que eu vi do primeiro tempo ali também, né? Foram 25 minutos que eu só vi do primeiro tempo. No começo disseram, até eu escutei o pessoal falando que o CSA estava pressionando muito, estava em cima lá, não sei se foi verdade, mas o que acontece é que quando eu comecei a acompanhar, quando eu comecei a ver o jogo, o time do CSA já estava apagado em campo. O time do CSA não tinha profundidade, estava com aqueles mesmos jogadores. A gente tinha o João Carlos no gol, né? O Celcinho na direita e o Regis pela ponta direita. O Didira na ponta esquerda e o Pedro Rosa na lateral esquerda. Redesenhar aqui o resto da equipe. O que aconteceu ali no primeiro tempo, na minha opinião, também um pouco no segundo. O Celcinho e o Regis são laterais. Então eles não são jogadores tão incisivos assim. Quando o Regis recebe a bola aqui na ponta direita, ele não conseguia fazer jogadas, porque ele era o ponta, ele tinha que fazer essa jogada de fundo, ou então ele tinha que puxar para dentro, e quando ele puxava para o meio aqui, o Celcinho não fazia ultrapassagem, então o Jaciobá se fechava muito aqui e conseguia anular essa jogada. Do outro lado, o Didira estava jogando sozinho, e ele já não é um ponta, ele não faz a jogada de linha de fundo. O Didira, lembrem no ano passado, ele não fazia jogada de linha de fundo. O que é que acontecia? O Pedro Rosa também não subia para aproveitar o espaço que o Didira deixava aqui no lado esquerdo, na ponta esquerda, quando puxava a marcação para o meio. O Pedro Rosa, muito mal, muito apagado, pior em campo na minha opinião. A zaga não tem muito o que falar, não foi muito exigida assim como o João Carlos. Mas eu gostei também da zaga, nos momentos que a bola chegou, eles com muita tranquilidade conseguiam desarmar os adversários e sair jogando. Melhorou também a saída de bola na zaga, isso foi interessante também. É óbvio que, claro, o Jaciobá não é um exímio adversário com nível técnico alto para a gente poder avaliar essa questão. Mas eu gostei da equipe, foi muito segura. Tanto quanto os dois volantes, apesar de não ter uma saída de jogo muito boa, o Dauan fez até um jogo um pouco abaixo do que ele pode apresentar. E o Amaral, eu gostei da partida do Amaral, foi, na minha opinião, o melhor dos dois volantes. Matheus Sávio, nem se fala, o cara joga muito, busca o jogo o tempo todo, deu 2 passes primorosos para o Patrick Fabiano fazer o gol, pena que ele não conseguiu fazer, e o Patrick Fabiano também, né, ele é um cara que é centroavante, só que ele não é aquele centroavante brigador, paradão, que disputa com o zagueiro, que tromba em todo mundo. Ele é um cara que se movimenta bem, se projeta bem às costas dos zagueiros, e ele tem uma boa cabeçada. Fez os 2 gols de cabeça hoje, né? Perdeu os 2 gols com o pé também, perdeu um de cabeça, mas de cabeça ele fez 2 e perdeu um. Com o pé ele perdeu 2, na minha opinião. O goleiro também salvou uma das bolas do Patrick Fabiano ali no segundo tempo, mas ele é um jogador que se projeta ali bem no jogo, sabe se posicionar ali entre os zagueiros. Não é aquele cara que vai disputar para ganhar do zagueiro, né? Ele é o cara que vai receber a bola lá em condições e com um pequeno espaço para poder definir a jogada. O que mudou no segundo tempo? O time se solta um pouco mais, só que muito pesado ainda, sem profundidade. Já com a inversão do Regis jogando do lado esquerdo e o Didira jogando do lado direito, aqui o Regis buscava o jogo também, só que não tinha o apoio do Pedro Rosa. E aí, a gente já com 1 a 0 no placar, tinha o controle do jogo, tinha o domínio da partida. O Jaciobá parecia que entrou no segundo tempo para se segurar um pouco. Tentou ali levar o jogo até os minutos finais, ainda tendo chance de empatar nos lances finais. Só que aí o CSA veio aquela alteração, né? O Regis vem pra cá, pra lateral esquerda, mesmo ele sendo lateral direito, e o John Clay entra aqui na ponta esquerda. O que acontece? O John Clay faz essa jogada aqui e puxa a marcação para esse setor, o que abre o espaço aqui para o Regis fazer a jogada por dentro. E ele fez muito bem. Então o Regis jogou muito bem aqui na lateral esquerda, jogou bem mesmo, cresceu de futebol aqui na lateral esquerda. Outros caras que entraram também, o Mauro Silva e o Ramon, então não dá para avaliar muito os caras, porque já entraram com o jogo resolvido, o time não estava jogando em cima, mas não comprometeram, tá ok. Apesar disso, eu escutei até um comentário do Marlon Araújo na rádio, ele falando que poderia ter entrado, ao invés do Ramon, o garoto Gerson, o Vitor Paraíba, que são jogadores da base, jogadores que podem também dar um futuro melhor para o CSA, apresentar um futebol melhor para o CSA, um crescimento, e também dar uma opção de venda para o CSA, por que não?
pode ser também uma boa oportunidade. Então, nesse jogo, tudo bem, ele está no começo do campeonato, está testando os jogadores, está testando os caras, mas são duas opções que o CSA deve dar minutos, deve dar rodagem para esses caras. Então fica aqui também o comentário sobre os caras da base. Bem, galera, é isso. O jogo foi teoricamente fácil pra gente, né? O primeiro tempo não tanto, mas no segundo tempo a gente facilitou as coisas, a gente conseguiu envolver o adversário. Tanto porque a gente mudou um pouco a forma de jogar aqui do lado esquerdo e deu mais profundidade para o jogo, né? Aqui também do lado direito, o Didira jogando aqui, buscou a jogada para o meio. E o Celcinho é um cara que às vezes ainda faz uma jogada de linha de fundo. Ele conseguiu fazer algumas jogadas, deu um cruzamento também para o Patrick Fabiano fazer um dos gols. Mas era o que o CSA estava precisando, um pouco mais de profundidade. E vamos ver se o Marcelo Cabo acha algumas outras opções para que a gente tenha um time mais ofensivo, um time que possa atacar mais o adversário. É isso aí, galera. Olha, eu queria convidar vocês a acompanhar lá o Porta-Voz do Azulão. Eu falo muito sobre o CSA e falei muito hoje durante o dia. Mostrei mais ou menos o dia a dia, o trajeto do torcedor azulino para o estádio, a chegada no estádio, mostrei aquela situação antes do jogo também. E lá no Porta-Voz do Azulão você acompanha muito também da gente lá do CSA, falando, trazendo algumas notícias, algumas informações sobre o CSA. Também o nosso canal, o Espaço da Bola, lá no Instagram. Segue a gente lá que a gente está sempre postando atualizações, os jogos que vão acontecer, falando muito sobre o Campeonato Alagoano, sobre o futebol alagoano. E outra coisa, lá no nosso blog, vou deixar o link para o blog aqui embaixo na descrição do vídeo. Você acessa a tabela do Campeonato Alagoano, sempre atualizada depois de cada partida lá, e a classificação ao final de cada rodada, beleza? Acompanha lá a gente, segue a gente também nas redes sociais. Dá moral aí pra gente também, pra gente fortalecer nosso trabalho, beleza? Valeu, galera, um abraço e até o próximo jogo. Até esse final de semana, falou!